Hola estudiantes, ¿cómo están ustedes? Espero que todos estén bien. Voy a explicarles ahora algunas cosas básicas en relación a los contenidos que ustedes hicieron en nuestro plano de trabalho. Pessoal, tudo bem? É o professor Marcos, vou explicar para vocês agora. Conforme nós tínhamos combinado, eu passei para vocês na semana passada o nosso plano de trabalho, que também foi através de um link, certo? Eu pedi que vocês fizessem, enviassem as respostas e muitos alunos fizeram. Há alunos que não fizeram, porém, os que já fizeram, eu pude observar as respostas e percebi que a maioria das respostas foram gravadas, foram feitas com êxito, certo, pessoal? Ou seja, os alunos conseguiram entender os vídeos e responder as respostas de forma correta. Eu percebi alguns erros, certo? Eu estarei comentando, mas foram erros de ortografia mesmo na língua espanhola, ou seja, escreveram alguma letra errada e eu vou estar explicando no próximo vídeo, certo? Porém, eu quero fazer esse vídeo reenfatizando o uso do singular e do plural em espanhol, beleza? Então, pessoal, como eu disse, esse vídeo é um complemento dos assuntos que foram passados no plano de trabalho. Nós temos que, para passar palavras para o plural em espanhol, nós temos 3 regras básicas. A primeira regra ela é bem simples. O substantivo que terminar em vogal, você pluraliza. Então, por exemplo, gato. Observem aqui a imagem, o plural, assim como em português, eu simplesmente coloco o S, gatos, certo? Os gatos são travessos. Então, os gatos são travessos, certo? Então, vocês percebem aqui que nós temos, então, o plural. A segunda regra, também uma regra simples, vocês observem aqui que todas as palavras que terminam em consoante, você pluraliza com ES. Então, observe no exemplo canción. O plural, canciones. Es una canción famosa. Essa frase está no singular. No plural, escuché varias canciones. A palavra canción foi pluralizada com ES, ou seja, canciones. Certo, pessoal? A terceira regra, também muito utilizada, e é a terceira regra muito importante em espanhol, as palavras que terminam em Z, nós tiramos o Z e colocamos um C, e depois acrescentamos o ES. Então, troca-se Z por Cs. É simples. Exemplo, luz. Plural de luz, luces. Observe um exemplo. No singular, la luz está encendida. Ou seja, a luz está acesa. No plural, las luces están encendidas. Ou seja, as luzes estão acesas. Você percebe, então, o plural em espanhol. Bem simples, pessoal. Como disse para vocês, esse vídeo está enfatizando o uso do plural e ele é um complemento dos vídeos que foram passados no plano de trabalho, certo? Eu espero que todos compreendam. Estou à disposição de vocês no WhatsApp. Vocês podem tirar dúvidas comigo através de texto, áudio, vídeo chamada, certo? Mas, como eu disse para vocês, a maioria das respostas que vocês fizeram estão corretas, certo? E os erros que aconteceram lá, a maioria foi de ortografia, ou seja, uma palavrinha ou outra que o aluno descuidou e escreveu errado, certo? Hasta pronto a todos. Olá, estudiantes, como estão ustedes? Espero. Pessoal, continuação do vídeo. Observem aqui o outro assunto, que também coloquei vários vídeos lá explicando no plano de trabalho, que alguns alunos já fizeram, eu observei as respostas, certo? E eu disse que comentaria os erros no próximo vídeo, esse é o vídeo. O que os alunos erraram? Os alunos escreveram a palavra esdrújulas, e sobre esdrújulas, alguns alunos escreveram errado, de forma errada essa palavra, tá bom? Não a maioria, foram 1 ou 2 alunos, não me falha a memória, beleza? Então, observem aqui, quais são as quatro classificações que nós temos em espanhol em relação à acentuação. Em português, vocês lembram que vocês têm as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas? São 3 classificações, certo? Conforme a acentuação da palavra. Se a palavra tem um acento no final, na primeira sílaba, ela é uma oxítona. Se é na penúltima sílaba, ela é uma paroxítona. E se é na antepenúltima, ela é uma proparoxítona. Isso é português. Isso é semelhante ao espanhol, certo? Só que muda a nomenclatura.
As palavras oxítonas do português, elas são chamadas de palavras agudas em espanhol, certo? As palavras paroxítonas em português, elas são chamadas de graves olianas em espanhol. Ou é grave ou oliana, os dois nomes servem, certo? As proparoxítonas são chamadas de esdrújulas em espanhol, beleza? Palavras esdrújulas. E nós temos uma classificação que nós não temos muitos exemplos em português sobre isso, certo? Não existe até nenhuma classificação em relação à quarta sílaba ou quinta sílaba em português, mas em espanhol nós temos, são as sobresdrújulas, que elas têm acento, o acento vai na sílaba anterior à antepenúltima, certo? Então, pessoal, o que eu quero que vocês observem aqui nessa tabela? Que as palavras agudas, elas são acentuadas, elas têm o acento ou não, mas a sílaba tônica, a sílaba mais forte da palavra, é quando a última sílaba é mais forte. A última sílaba é contando sempre a primeira, né, do final da palavra para o início, beleza? O exemplo ali, condor, pastel, ciudad. Você conta do finalzinho para o início. Condor, dor é a sílaba mais forte. Pastel, o tel é a última sílaba, é a primeira sílaba do final para o início, é a sílaba mais forte. Ciudad, dad, é a sílaba mais forte. Ou seja, esses exemplos aqui são chamados de palavras agudas em espanhol, beleza? Porque tendo acento ou não tendo acento, a última sílaba ela é a mais forte, beleza? Tudo bem? Aí nós temos as palavras graves olianas. Elas têm a penúltima sílaba sendo a mais forte. Tem situações que leva acento, tem situações que não, certo? Eu não vou entrar na questão do acento, porque a maioria dos alunos acertaram a questão do acento, por isso eu não estou tomando esse item agora, porque vocês escreveram lá corretamente. As respostas que enviaram para mim, vocês acertaram a questão do acento, certo? O que erraram foi a nomenclatura, ou seja, né, alguns alunos se atrapalharam na nomenclatura, por isso que eu estou fazendo esse vídeo dessa forma, beleza? Então, graves olianas são aquelas palavras que são os paroxítonos do português. A penúltima sílaba é a mais forte. Observem a palavra pelota. Pelota, lo é mais forte, certo? Quando você pronuncia a palavra, você percebe que a sua corda vocal força um pouquinho mais na segunda sílaba, certo? Adorno. Pode pronunciar a palavra, você percebe que a sua corda vocal, ela prolonga um pouquinho com mais força o dor, ou seja, a segunda sílaba é mais forte. Ou seja, uma palavra grave oliana. A palavra estuche, pelota, adorno são palavras graves olianas. E nós temos as palavras esdrújulas, que são as palavras que têm a terceira sílaba sendo mais forte. E um detalhezinho, todas são acentuadas. Lembra do português? As proparoxítonas todas são acentuadas em português. Em espanhol, a mesma coisa. Certo? Pirâmide. Pirâmide. Átomo. Pérdida. Ou seja, observe ali, ó, a terceira sílaba é mais forte. Então, você obrigatoriamente precisa colocar o acento, certo? E nós temos as palavras sobresdrújulas, que geralmente o acento vai na quarta sílaba ou na quinta sílaba, certo? E nós temos aqui dois exemplos. Prácticamente, comprando-me-las. Você percebe que vamos contar do final da palavra para o início. Ó. Vamos pegar o exemplo comprando-me-las. Las me do. Então, 1, 2, 3, a quarta sílaba, o pran. A quarta sílaba ela é a mais forte quando você pronuncia a palavra. Comprando-me-las. Você percebe que a tua corda vocal, ela força um pouquinho mais no pran, porque é a sílaba mais forte da palavra. E um detalhezinho também, que ajuda na hora de acentuar, é que todas as palavras que têm a quarta sílaba mais forte, ou a quinta sílaba mais forte, elas devem ser obrigatoriamente acentuadas. Ou seja, em espanhol, todas as esdrújulas e todas as sobresdrújulas são acentuadas. Certo? Muito simples, eu espero que vocês tenham entendido. Fiz esses dois vídeos porque foram os vídeos que eu achei necessário para que enfatizasse o estudo da classificação das palavras em espanhol
e também a questão do plural em espanhol, certo? Estou à disposição de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp. E um detalhe importante, os alunos que não fizeram ainda o plano de trabalho, por favor, façam, porque ele vale 3 pontos, o teste valerá de 0 a 7, que será sobre o conteúdo do plano de trabalho, e o plano de trabalho acrescenta 3 pontos na nota do teste. Então eu peço que aqueles que não fizeram, por favor, o façam, certo? Hasta pronto a todos. Quédate com Deus. Fiquem com Deus.